Minha mãe sempre teve uma loja de calçados, confecção, aquela coisa muito simples do interior, sabe? Nem no centro ela estava ali da cidade, então estava mais nas outras áreas ali, área urbana. E ela tinha um estoque de calçados muito apertado, mofado, cheio de prateleiras, com calçados ali, uma série de coisas. E eu falei, mãe, eu não quero ficar jogando. Eu pedia para ela um computador, inclusive, para poder colocar os jogos ali. Eu falei, eu não quero só ficar jogando, eu quero que você me dê a oportunidade de eu arrastar aqui essas prateleiras e começar a vender jogos para a galera da minha turma, que já pode vir aqui visitar depois da aula. Então aconteceu isso. Nesse meio tempo eu já formatava computador, ia na casa das pessoas, instalava um Nero, instalava um Windows, instalava alguma coisa. E deu certo. E ganhava seu dinheirinho com isso. Ganhava meu dinheiro com isso. 16 anos, 17. 16, 17 anos. Em casa mesmo já começava a vender jogos desde os 12 anos de idade. E aí eu pedi essa oportunidade para minha mãe, ela aceitou na época e deu certo. Deu certo. As pessoas ficaram me conhecendo pelo cara do computador, pelo cara dos jogos. Na cidade você era o cara dos jogos, o cara do computador. Exato. E aí como é que foi esse passo adiante? O passo adiante foi entender que eu não tinha credibilidade onde eu estava, eu precisava de mais visibilidade. E aí, ainda dentro dessa vertente dos jogos, eu passei para uma loja, como eu chamava de vidro. Eu queria uma loja espelhada. Então, o meu pai tinha um cômodo... Uma vitrine. Meu pai tinha 3 cômodos. Ele construiu na raça 3 cômodos na cidade para poder alugar. O que é cômodo? Cômodo é um estabelecimento. Ah, tá. A gente uma fala loja, cômodo, é uma loja. Então não tinha nada, só o piso, parede, teto e um cubículo. Um negócio bem pequeno. Mas tinha as portas de vidro, sabe? Que você podia abrir, tá? Dava aquela impressão legal. Então eu fiz uma loja chamada Gamebox. E meu pai estava um pouco receoso na época ali pela visibilidade que eu ia pegar. Era um garoto ainda, né? Eu lembro que as pessoas chegavam na loja e perguntavam, cadê o dono? Eu falava, sou eu, posso ajudar? E ali eu tive que montar tudo sozinho, os móveis e etc. E o meu pai, obviamente, não deixou barato. Ele falou, ok, aqui o contrato para você assinar. Você vai ter que pagar o aluguel todo mês. Então, comecei a pagar o aluguel, comecei a ser mais reconhecido ainda. E aí sim, depois disso, houve um próximo passo. Passei alguns anos nessa loja, 2 ou 3 anos, e eu comecei a conhecer o digital. Né? E o digital disse o seguinte, olha, você vai ter mais escala do que somente ficando aqui, porque até as minhas ambições nessa loja estavam aumentando. Eu queria vender mais, eu queria já ter um outro estabelecimento, eu queria ir para o centro da cidade, queria ir para outro ponto, eu queria virar franquia um dia, eu queria ser um estabelecimento reconhecido mundialmente por revenda de games, acessórios, periféricos e etc. Já tinha visão, né? Você já tinha uma visão e aquilo ali onde você estava era pequeno para essa visão. Era muito pequeno. Uma cidade pequena, claro. O que a gente está falando aqui, turma, é a visão, ela chega antes, né? Chega antes. Ela chega antes. E a estruturação para a visão foi que despertou nele esse caminho de fazer essa outra pivotada. Exato, porque eu sempre fui de pensar o seguinte, ok, eu posso estar começando agora, mas até onde isso vai me levar? Qual o próximo nível disso aqui? Então, nessa época mesmo, até em cima dos games, eu comecei a pensar nisso. Até conhecer o digital, obviamente. O digital, a gente está falando de que ano? 2014. 2014. Então, em 2014 foi que você foi apresentado. O e-commerce, obviamente, tem mais tempo que isso. Mas você, em 2014, foi quando você foi apresentado esse cara, eu vou vender online. Exato. Vou vender online. Como foi essa ida para online? Você pegou um site de terceiros e botou a tua cara, desenvolveu? Como é que você fez? Bom, eu recebi um e-mail de um norte-americano e eu fiquei surtado com aquele negócio. A estratégia que ele estava utilizando para tentar me vender um produto digital, para mim era uma coisa assim de outro planeta. Por quê? Por já ter tido um estabelecimento, eu entendi das dificuldades, né? Eu percebi que o site dele era o estabelecimento, era o aluguel dele. Então, peraí, ele está pagando R$20 por mês ou por ano para ter um site desse online, as pessoas poderem visitar e comprar alguma coisa. Então, o que eu fiz nessa época foi pesquisar ainda mais. Eu não consegui tantos avanços aqui nos estudos no Brasil. Tentei pesquisar quem estava fazendo, tinham pouquíssimas pessoas. Fazendo com serviço, né? Porque não era só a venda do produto, era serviço. Exato. Que era o que esse americano te ofereceu. Exato. E você recebeu esse e-mail de oferta. Exato, esse meu e-mail de oferta. E eu continuei pesquisando mais as coisas nos Estados Unidos, onde... Mas o teu inglês?
Eu tinha 10% inglês na época, ou talvez 5%. Ou seja, turma, não é, ele tinha uma loja pequena no interior de Minas, não sabia inglês direito, estava começando, mas tinha vontade, interesse. Uhum. E nada para ele era barreira. Então, de repente, foi lá e eu vou entender o que esse cara está falando aqui. Como assim? Esse cara está aqui com mais de 30, 50 mil visitas num site e olha que essa não era a intenção dele mostrar isso. Eu percebi com o e-mail que ele me enviou. Então, como é que eu não vou aprender esse negócio? É claro que eu tenho que aprender. E o inglês era uma barreira gigantesca. Então, eu peguei na época o celular, um Galaxy S4, eu lembro até hoje, todo trincado. Eu colocava no Google ali, pedia para ele ouvir a voz, para ele traduzir para mim de 30 em 30 segundos para eu entender o que estava sendo dito e aprender com aquela figura que estava ali me oferecendo um serviço. Então, foi muito dificultoso no começo. Eu me lembro, Kepler, que eu assisti um mega treinamento online de 10 horas do Russell Brunson. E eu tive que assistir ele 3 vezes. Para poder entender o que ele estava falando. Para poder entender o que ele estava falando. Então, assim, eu fiquei semanas anotando. Imprimi e fui lá no estabelecimento da cidade, mandei imprimir, encadernar para eu poder anotar. Podemos dizer que esse foi o teu dia D? De dia que você entendeu? Podemos. Que você, na terceira vez, você disse que agora eu entendi. Sim, podemos. Podemos dizer. Com certeza. E aí eu entendi as minúcias desse modelo de negócio, que é você usar o digital para vender serviços, produtos físicos, digitais, online. E nunca mais saiu da cabeça e aqui estamos. Aqui estamos, alguns anos depois, né? E com grande sucesso, com um faturamento gigante e com muita coisa que você fez nesses anos todos. A gente vai falar aqui, né? Porque muita gente te conhece, muita gente também não te conhece. Eu acho que é importante a gente estruturar, né? Porque quem vê a foto não vê o filme. Exato. Né? E nesse filme tiveram os aperreiozinhos também, por que não, né? Nossa. Muito boleto para pagar. Muitos. Muito boleto para pagar, porque o cara diz, é o sucesso dele, então eu vou fazer também. Não, não é assim, cara. Tem muita resiliência embarcada aí. Bom, depois disso que você desenvolveu isso aos 20 anos, já faturou os teus primeiros milhões. Como foi os primeiros faturamentos e qual foi o primeiro serviço que você vendeu? O primeiro serviço que eu vendi foi um produto digital, na verdade. Esse produto digital, ele não conseguiu faturar absolutamente nada pelos primeiros 8 meses. Então, tive que ir comprando uma ferramentinha ali pequena no cartão de crédito. Consegui um cartão de crédito emprestado, inclusive. De quem? Do irmão? Do tio? Do pai? Não, de um amigo. A minha mãe me emprestou um cartão dela, mas não era internacional. Eu precisava pagar ferramentas internacionais. Coisa de $20, Sim. $10. E aí eu acabei pegando emprestado de um amigo. Demorei 8 meses para fazer a primeira venda, depois de uns 2 anos já no digital praticamente. Depois então, 2 anos estudando. E aí veio a primeira venda. A primeira venda foi qual serviço? Foi um serviço de... é um guia de investimentos online. Investimento? Guia de investimento. Investimento em bolsa? Investimento em quê? Bolsa. Em bolsa. Bolsa. Então você gostava de investir em bolsa, você aprendeu e fez um igual? Exatamente. Eu peguei um serviço americano de um rapaz chamado Franco. Tá. Ele abria sala de sinais para as pessoas, colocava diversas pessoas para assistirem por $80 e eu passei as mesmas indicações dele para o Brasil. Eu entrei em contato, mandei um e-mail e comecei a fazer isso, inclusive, em diversos outros próximos produtos. Então, mas isso fazendo a explicação em português ou fazendo em o sinal português? dele? Fazendo em português. Então você Exato. passou a ser o produto. Exato. Você passou a ser como é o nome dele? O Franco? Franco. Você passou a ser o Franco, digamos Exato. assim. Falando Exato. de investimento em bolsa. Exato. Então, eu não sabia que você tinha começado com investimento em bolsa. Comecei também. Legal, que legal. Então, ensinando investimento. Exato. E aí começou a dar certo. Começou a dar certo e aí levei isso para um produto digital, as pessoas assinavam, continuavam pagando pela recorrência também. E teve um outro produto para trading esportivo. Então você saiu mudando o conteúdo que você... Então primeiro foi investimento, depois foi trade esportivo e você foi se especializando nesses conteúdos, é isso? Exato, exatamente. Se especializando em conteúdo e foi deixando as turmas, digamos, de alunos em cada conteúdo. Isso. No começo eu não aparecia tanto. Eu era já uma figura oculta. Então, por exemplo, eu tinha um produto para investimentos em trading esportivo, tinha um produto para investimento em trading, bolsa de valores. Quem dava aula? Ninguém dava aula, as pessoas recebiam sinais. Elas recebiam como se fossem newsletters.
tá. Newsletter. Entende? Tá, Newsletters. entendi. Aí ela conseguia... Não era a sua figura ainda. Não era uma figura. Eu não tinha autoridade ainda para isso na tá. época. Então, como é que eu vou, inclusive, repassar um serviço para frente? Bom, ficava muito explícito que isso era um repasse de informações que vinha de um especialista. Certo. Então, no de trading esportivo, por exemplo, eu consegui a figura de uma pessoa Que é especialista. especialista, era um empresário da minha cidade natal, inclusive ele se abdicou das lojas físicas que ele tinha para entrar nesse mundo online e se apresentar como o cara de investimentos em trading esportivo. É como a gente diz hoje, ele virou um expert que você lançou. Exato, né? exato. Vai trazendo pro... Exato. Esse, inclusive, foi o primeiro produto que, na verdade, deu muito certo. Tá. Né? E Então, aí, o outro de investimento deu mais ou menos, faturou alguma coisa. faturou alguma coisa. Mas esse de trading... Esse já como uma figura de trading deu muito certo. E você entendeu que a figura de uma pessoa conecta mais. Conecta mais, com certeza. A figura de alguém sempre... As pessoas compram de pessoas, né? Isso tem que ficar cada vez mais claro para todo mundo.